Convido a você a abrir a Bíblia. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao 7. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Convido os irmãos a ficar em pé para a gente fazer a leitura. Vamos ler todos juntos, tá? Nicodemos visita Jesus. Todos encontraram? Vamos lá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porque, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua palavra. Abençoe a cada um de nós, me use como instrumento na proclamação do Teu Evangelho, nos Teus ensinamentos, ó Pai. Abençoe a cada irmão aqui presente, que a Tua palavra continue a edificar a Tua igreja e a glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, podem assentar. Primeiramente, nós vamos conhecer um pouquinho das características do Evangelho de João. Ele tem algo que é singular, que é peculiar dele, em relação aos outros três evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Os três primeiros, eles são conhecidos como sinótipos. O que é que significa isso? Evangelhos sinótipos: Mateus, Marcos e Lucas. É porque eles têm a mesma abordagem, o mesmo olhar, descrevendo Jesus enquanto homem, a humanidade de Jesus, o nascimento, seu ministério, a perseguição, a crucificação dele. Então, os três têm a mesma perspectiva, abordando Jesus enquanto homem, a humanidade de Jesus, o Deus Emanuel, que significa o Deus conosco. Então, por isso, sinótipos, eles abordam na mesma perspectiva, no mesmo olhar. Mateus, ele escreve o Evangelho especialmente para os judeus. Por que ele escreve para os judeus? Porque os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. E até hoje, né? Eles não acreditam. E Mateus escreve o Evangelho de Mateus com esse propósito: falar para os judeus que Jesus, aquele falado lá no Antigo Testamento, é tanto que tem várias passagens no Evangelho que fala assim: conforme profetizou Isaías, conforme profetizou, aí ele cita o profeta. Ele faz referência ao Antigo Testamento, aos judeus, falando: olha, esse Jesus aqui é o que é apontado lá no Antigo Testamento.
o que Isaías profetizou, Jeremias profetizou, Miqueias profetizou. Portanto, Jesus de Nazaré, ele é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Ele é o legítimo rei de Israel. Então a abordagem gira em torno desse tema principal, Jesus como Messias e legítimo rei de Israel. Aí nós vamos para Marcos. Marcos, ele descreve Jesus como servo. Ele escreve ali para os gentios, ali no contexto romano. E quando o Tiago e João, os discípulos, fazem aquela proposta a Jesus, quando o Senhor estiver lá na glória, o Senhor faz o seguinte: eu fico à sua direita e o Tiago fica à sua esquerda na glória. O que é que Jesus ensina para eles? Aquele que quiser se destacar, quiser ser grande, na verdade, no meu reino, ele é servo. Então, a narrativa de Marcos também gira em torno de Jesus como servo. Enquanto que Mateus, Jesus, o Messias, rei de Israel, e Marcos, a abordagem gira em torno de Jesus como servo. Aí nós vamos para o Evangelho de Lucas. Alguns estudiosos, a maioria, eles afirmam que Marcos foi escrito primeiro. Com base em Marcos, Mateus fez o Evangelho de Mateus. Lucas, quando foi investigar, fazer toda aquela investigação de documentos, que ele fez aquela apurada investigação, ele já tirou como base Marcos e Mateus para escrever Lucas. Oi, som. Muito bem. Onde é que nós estávamos? Falando em Lucas, não é isso? Mateus fala de Jesus, o Messias, o rei de Israel. O Evangelho de Marcos aborda Jesus como servo. Lucas vai abordar Jesus como filho do homem. Aquele que veio buscar e salvar o perdido. Então os três têm essa semelhança na questão da abordagem quando fala em Jesus, né? O Deus Emanuel. Aí nós vamos para João. Qual é o aspecto singular do Evangelho de João? João já aborda a questão da eternidade, da divindade, Jesus como Filho de Deus, Jesus sendo o próprio Deus. Então esse é um aspecto singular do Evangelho de João. Enquanto os três abordam o Deus Emanuel, a humanidade de Jesus, João, ele vai abordar a divindade de Jesus Cristo. E aí ele começa o primeiro capítulo no verso 1 falando o quê? No princípio era, e o verbo, e estava com Deus. Já começa abordando o aspecto da eternidade de Jesus Cristo. Então, o Evangelho de João, ele tem essa característica singular de abordar a divindade de Jesus. É quando Jesus inicia seu ministério público, é quando Jesus começa a realizar seus primeiros milagres, é quando ele começa a chamar os discípulos. Mas antes de chamar os discípulos, tem um precursor dele, quem é? João Batista, né? Que é o último profeta. A maneira que Deus se revelava por profecias, que vai de Moisés até João Batista. Aí depois de João vem a revelação total, que é o ápice da revelação, que é na pessoa de Jesus Cristo. Aí nós temos a revelação completa. E essa revelação está onde?
aqui para a gente ler, estudar e pedir a orientação do Espírito Santo para iluminar a nossa mente e abrir nosso coração para aprender as verdades da palavra de Deus. Então, o Evangelho de João tem esse aspecto singular, que ele vai abordar a eternidade e a divindade de Jesus Cristo. Vamos dar um passeio aqui no Evangelho? Acompanha na sua Bíblia aí. Capítulo 1. Até a gente entrar no nosso texto. O capítulo 1, ele começa apresentando Jesus como Filho de Deus, como o Verbo que se encarnou. Fala assim o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, já começa abordando esse aspecto divino de Jesus Cristo. Já no verso, a partir do verso 15, já começa a falar de quem aí? João Batista, aquele que vem preparar o caminho, aquele que é o precursor, que vem falar de Jesus Cristo. E ele fala algo interessante de Jesus. Ele fala que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Então ele vem pregando, ele vem preparando o caminho até Jesus Cristo aparecer para ele. Então ele vai anunciando Jesus Cristo como Filho de Deus, sendo Deus, é o Verbo encarnado. O reino dos céus chegou até nós. Significa o quê? Jesus, o Verbo encarnou e habitou entre nós. Então o reino dos céus chegou. Então ele faz toda essa abordagem e João Batista tem a missão, a função de preparar o caminho para Jesus Cristo, falando que ele é o Cordeiro de Deus. Cristo revela seus primeiros discípulos. Aqui do outro lado, ó, aqui a partir do verso 39, 40. Primeiro é o André. André é irmão de quem? De Pedro, né? Que era chamado Simão, e Jesus falou, ó, você não vai ser chamado mais Simão, mas vai ser chamado de Cefas, que significa Pedro. Aí depois vem Tiago, vem João, vem Filipe. Então o capítulo 1 ele faz esse resumo falando da divindade, da eternidade de Jesus Cristo. A partir do capítulo 2, nós temos algo interessante aí. Começa o ministério público de Jesus e marca o primeiro milagre. Qual é o primeiro milagre de Jesus Cristo? Transformar a água em vinho, num casamento de Caná da Galileia. A partir desse momento, inicia o ministério público de Jesus Cristo. É o primeiro milagre dele. E durante todo o Evangelho de João, nós vamos ver sinais, milagres e prodígios. Mas qual é a finalidade disso tudo? Por que Jesus tinha que fazer milagres? Por que Jesus tinha que fazer prodígios? Por que Jesus tinha que apresentar sinais? Qual era o objetivo disso? Eu estou perguntando para vocês participar mesmo. Para comprovar que ele de fato era filho de Deus. Então curava os enfermos, ressuscitava mortos, transformava água em vinho. Tem coisa que só tem no Evangelho de João. Transformar água em vinho, só tem em João. Né? Ressuscitou Lázaro, só tem em João. Lavou os pés dos discípulos, só tem em João. Então, todo o Evangelho de João vai abordar os sinais, milagres, prodígios, porque era a profecia, tinha que ser cumprida, porque as pessoas viam os milagres, viam os prodígios, e ali eles tinham que ver para de fato crer que Jesus era filho de Deus. Só que tinha um porém nessa questão aí. A multidão estava atrás dele, reconhecendo que ele era de fato filho de Deus, ou atrás só dos milagres? Dos milagres.
Então eles professavam externamente, reconhecendo que era filho de Deus, que era o próprio Deus, mas Jesus via os seus corações. E a maioria ali estava atrás só do que Jesus fazia, só da bênção. Como a gente vê por aí assim, né? Bênção, mas não quer o dono da bênção. Então João começa a abordar o primeiro milagre, o início do ministério público de Jesus Cristo. Mas aí no verso 13 do capítulo 2 acontece algo interessante. Qual é? A purificação do templo. O que é que estava acontecendo aí? Estavam corrompendo a adoração na casa do Senhor. Então Jesus toma aquela atitude de expulsá-los, eles, os animais, virar as mesas com o dinheiro. Estava fazendo da casa do Senhor comércio. E chegamos aqui no capítulo 3, quando ele fala com Nicodemos. E aqui nós temos uma lição grande para as nossas vidas sobre o nascer de novo, o novo nascimento. E aí cabe uma autorreflexão, né? Será que eu, você, realmente nascemos de novo? Ou nós somos apenas religiosos? Ó, presbítero, eu venho toda terça-feira, eu venho quinta-feira, chego no horário, venho na EBD, sem atraso, venho no culto solene, sou dizimista. Só isso é o suficiente? É muito mais do que uma mera norma ou prática religiosa. E é isso que Jesus vai ensinar a Nicodemos. Nós vamos observar aqui que Nicodemos era um dos principais. O que quer dizer isso? Um dos principais. Era alguém importante, né? Vamos lá no verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado... E o que ele era? Um dos principais dos judeus. Então, pesquisando aqui sobre a vida de Nicodemos, Nicodemos que significa conquistador do povo. Ele era um fariseu. O que era um fariseu? Ei, peguei vocês agora. Isso. Exatamente. Era uma ramificação do judaísmo, né? Que nós chamamos de uma seita judaica. Desde do século II a.C. E eles seguiam, né, a lei de Moisés à risca. Tanto a lei mosaica como as tradições judaicas. E Nicodemos era um fariseu. Só que ele não era qualquer um fariseu. Ele era um dos principais. Então, ele pertencia ao Sinédrio. Já ouviram falar do Sinédrio? O que era o Sinédrio na época? Não era qualquer um não que fazia parte do Sinédrio. Nicodemos, ele era um dos principais, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia religiosa de judeus, grandes conhecedores da lei mosaica, da Torá. A Torá são os livros da lei, né? Da tradição judaica. E essa assembleia de judeus, de religiosos judeus, eles tinham a função de dominar, controlar e julgar o povo judeu, tudo aquilo que dissesse respeito a questões religiosas. Tinha que passar por eles. Era eles que governavam, era eles que julgavam qualquer aspecto religioso, com base em quê? Na lei mosaica e nas tradições judaicas. E Nicodemos estava lá no meio. Segundo informações, essa assembleia era composta por 71 anciãos. Tinha alguma celeuma lá no aspecto de doutrina, aspecto religioso. O povo ia para onde? Sinédrio.
apresentava a demanda para o Sinédrio, e o Sinédrio ia analisar, ia julgar com base na lei de Moisés e nas tradições judaicas. E Nicodemos estava lá. Então não era qualquer um. O texto já começa falando que ele era um dos principais dos judeus. Conhecedor de matemática, ciência, cara fera na tradição, na lei. Os hebreus só têm o Tanakh, né? Lá, até hoje, entre os judeus. Eles só têm o Antigo Testamento. Lá não tem Antigo, porque eles não acreditam no Novo. Lá, eles têm a Bíblia deles chamada Tanakh, que é dividida entre a lei, os profetas e os escritos. Então lá chama-se Escrituras Hebraicas, que equivale ao Antigo Testamento nosso, né? Então lá eles não falam Antigo Testamento porque não tem o Novo. Por que não tem o Novo? Porque eles não acreditam em Jesus como Messias. Mas os mesmos 39 livros que tem lá são os mesmos 39 livros que nós temos, que nós dividimos em lei, históricos, né? Os livros históricos, os livros poéticos ou sapiensais, os profetas maiores e os profetas menores. Lá só são os livros da lei, os escritos e os profetas. E lá são 24 livros e nós 39. Uai, presbítero, mas você disse que era igual? É porque lá 1ª e 2ª Crônicas é um livro, 1ª e 2ª Reis é um livro, 1ª e 2ª Samuel é um livro, Esdras e Neemias é um livro, todos os profetas menores, um livro. Então é só a maneira de organizar que é diferente. Lá são 24 livros que correspondem aos nossos 39 livros. Mas voltando aqui. Nicodemos então era um dos principais, fazia parte do Sinédrio. Então ele estava no meio das pessoas que governavam e julgavam todos os aspectos religiosos do povo judeu. Mas o que é que acontece? O que é que diz o verso 2? Este de dia, não foi? Eu pergunto, o que é que Nicodemos, Vinícius, queria ver Jesus de noite? Por que não podia ser de dia? Interessante, né? Está entre vírgulas aí. De noite. Nicodemos era gentona, né? Era um dos principais. Fazia parte do Sinédrio. Já pensou se os companheiros desse vissem ele falando com Jesus? E naquela época, seu Luiz, os fariseus pensavam que quem não tinha como vir um profeta lá da Galileia. Sim, sim, sim. Da tradição judaica e tudo. Rapaz, como é que você vai falar com alguém que vem lá da Galileia? Nem profeta não é. Então, interessante o verso falando, né? Este, de noite, como diz o povo, na surdina, né? Na calada da noite, né? Escondidinho, para ninguém vê-lo, para não ser ignorado, para não ser perseguido. Talvez até expulso do Sinédrio, né? Rapaz, como é que um homem alinhado desse, igual Nicodemos, conhecedor da lei, né? Conhecedor da tradição, julga o povo, aí vai encontrar com Jesus, moço, um pé rapado, vem lá da Galileia. Então ele vai à noite falar com Jesus. Mas aí tem outro detalhe. O que é que um homem do gabarito de Nicodemos queria falar com Jesus? O que é que motivou ele a fazer isso? Vamos lá? Este de noite, vamos lá, foi ter. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte, porque ninguém... Olha aí. Interessante, né? Então ele foi à noite se encontrar com Jesus. E o que motivou ele a ir ao encontro de Jesus era o que Jesus estava fazendo, milagres, sinais, prodígios.
Então ele pensou assim: não, só pode vir de Deus um homem desse. Tanto de milagre que ele faz. Foi num casamento ali, acabou o vinho, mandou o pessoal encher lá umas garrafas com água e transformou a água em vinho. Está ressuscitando o povo aí, morreu. Está curando o coxo, enfermo. Não, só pode vir de Deus esse homem. Mas eu tenho que falar com ele. E como eu vou falar? Se as pessoas notarem, vão me perseguir, vão me criticar. Não, espera aí, eu vou à noite. Né? Esperar ali todo mundo se recolher nas suas residências. E eu vou falar com Jesus à noite e indagar com ele. Rapaz, você é filho de Deus, né? Porque o que você anda fazendo aí só pode vir de Deus. Mas o interessante é que ele estava indo atrás de Jesus. O que motivou para ele foram os milagres, né? Mas Jesus estava já vendo o que tinha no coração dele, enquanto Nicodemos. Interessante. Vamos aí ver o capítulo 7 de João. Vamos ler aqui o verso 52. Qual era a visão dos fariseus em relação a quem vinha da Galileia? É o capítulo 7, verso 52. Olha o que é que diz. Os fariseus falando, né? Para Nicodemos. Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Essa era a visão dos fariseus em relação a quem vinha da Galileia. Então Jesus para eles não tinha nenhuma importância. Aí como que Nicodemos, da posição que ele tinha, ia falar com alguém sem importância, vindo da Galileia? Vamos voltar lá para o capítulo 3. E aí ele veio conversar com Jesus, indagou Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E o que é que Jesus responde para ele? Verso 3. A isto respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí foi a prova que Jesus teve. Rapaz, esse caboclo veio aqui atrás do que eu faço, dos milagres, dos sinais. Ele não veio buscar arrependimento, ele não veio buscar mudança de vida. Aí Jesus quer ver? Aí Jesus fala: Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí pronto. Nicodemos não estava entendendo nada. Ficou perdido, né? Já de uma idade avançada. E aí ele começa a conjecturar, a levantar situações hipotéticas. Mas o que é que Jesus quis dizer com isso? Nascer de novo? Será que eu, velho, como eu posso retornar ao ventre da minha mãe? Aí eu penso assim: rapaz, será que é muita inocência? Ah, Nicodemos era conhecedor da lei, né? Não era, era um cara sábio, conhecedor da tradição judaica, tinha uma reputação ilibada, todo mundo olhava assim para ele, respeitava, era referência. Aí ao mesmo tempo ele tem esse pensamento: como eu, já velho, vou retornar para o ventre da minha mãe? Mas sabe por que ele pensou dessa forma? Porque ele não tinha nascido de novo. Claro, ele não nasceu de novo. Como é que ele ia entender essa linguagem de Jesus? Ó, Nicodemo, tem que nascer de novo. Senhor, não estou entendendo. Claro que você não está entendendo. Você não nasceu de novo.
Apesar de você ser um grande conhecedor da Torá, da lei mosaica, apesar de você fazer parte do Sinédrio, apesar de você ser um grande conhecedor das tradições judaicas, você julga o povo, apesar de você ter uma reputação ilibada, você não está entendendo o que eu estou falando, porque a minha linguagem é uma linguagem espiritual. E como seu coraçãozinho ainda está de pedra, você não está entendendo. E nem vai entender se você não nascer de novo. Capítulo 6. Vamos lá rapidinho. Capítulo 6, do 13 ao 15. Aí em João mesmo. Vocês sabem que eu gosto de ler muita referência, né? Capítulo 6, do 13 ao 15. Fala assim: assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal, olha aí, o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ao que é que Jesus fala, depois da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes? Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que é que quer dizer isso? Nicodemos estava agindo igual aquelas multidões que viam os milagres, que viam os sinais que Jesus fazia, mas eles estavam interessados somente em atender suas necessidades especiais. Eles não estavam em busca de arrependimento, de uma mudança de vida. Eles não estavam em busca do novo nascimento. Nicodemos estava agindo conforme as multidões, que é a referência aqui da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas vamos lá para o verso 3, né, o verso 4 agora. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos não estava entendendo que Jesus, através daquela linguagem espiritual, falando em nascer de novo, ele estava querendo dizer um novo relacionamento com Deus. Nascer de novo é você se tornar uma nova criatura e ter um novo relacionamento com Deus. Está vendo aí a diferença do religioso para quem nasceu de novo? Quem é apenas religioso não nasceu de novo. Está igual o Nicodemos, né? Bitolado ali só na lei mosaica, só nas tradições judaicas. Esse é o verdadeiro religioso. Mas aquele que agrada a Deus é aquele que nasce de novo. Aquele que é regenerado pelo Espírito Santo. Aquele que tem um novo relacionamento com Deus. A Bíblia fala, né? Que quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos novas criaturas. Era isso que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos. Mas Nicodemos não estava entendendo. Vamos ver sobre o novo nascimento? Vamos lá em Tito 3. Vinícius, pode projetar para nós lá mesmo, por gentileza? Que aí a gente ganha tempo. Tito 3, do 3 ao 7. O que é que a Bíblia nos ensina sobre o novo nascimento? Tito 3, do 3 ao 7. A projeção está ali também para os irmãos acompanharem. Fala assim: pois nós também outrora éramos nécios, ou seja, sem sabedoria, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, praticada por nós,
mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, o que é que o Espírito Santo causa em nós? Fôssemos justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida. Ou seja, antes da nossa conversão, Carlos, nós somos inimigos de Deus. Sabiam disso? Antes de você ter um encontro com Jesus, você é inimigo de Deus. Você é filho da desobediência, filho da ira, merecendo o quê? A condenação. Então, quando o Espírito Santo te regenera, te renova, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. De inimigo de Deus você passa a ser o quê? Amigo, filho de Deus. Passamos a ser co-herdeiros. Por que nós chamamos nós assim, entre nós assim, irmãos? Ei, irmão. Ei, irmão. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos convertemos, somos regenerados, nos tornamos filhos de Deus. E nós temos o mesmo Pai. Abba, Pai. Então, se nós somos filhos, pertencemos à mesma família, temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Está vendo? Uhum. Em servo de Deus, tendo o vosso fruto para a salvação e por fim a vida eterna. Por isso é que nós tratamos os outros de irmão, porque os frutos é que vão falar ao nosso respeito. Isso, exatamente. Então, dentro do que nós estamos falando, era isso que Jesus estava falando a Nicodemos. Meu irmão, você tem que nascer de novo. Você tem que fazer parte da família de Deus, se tornando filho de Deus. Trocar esse coração de pedra, de carne, por um novo coração, em que você vai ter um novo relacionamento com Cristo, que é diferente de ser religioso. Mais um, Vinícius, Tiago 1, 17 e 18, sobre o novo nascimento. Olha lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, o que é que Ele faz? Ele nos gerou por meio de quem? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como é que o Espírito Santo nos regenera? Por meio da... Olha aí, ó. A nossa fonte de autoridade. Única regra de fé e prática. Quer ouvir o Espírito Santo? Quer que o Espírito Santo fale com você? Está vendo? Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra. Sabe por quê que Ele nos gerou? Porque nos tornamos uma nova criatura. Um novo princípio. E aí o seu corpo, que antes os seus membros eram para a escravidão do pecado, o seu corpo agora se torna templo de quem? Do Espírito? Olha aí o novo nascimento. Diferente de um religioso, né? Por último, 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Sobre o novo nascimento. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, o que é que Ele fez? Nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus nos prepara, Deus nos regenera. Passamos agora de inimigo de Deus a filhos de Deus. Podemos agora chamar Deus de Abba, Pai. Pertencemos à mesma família. E a esperança será cumprida. Em Romanos 8, verso 29, fala que os que predestinou, Ele também chamou. E aos que chamou, Ele também justificou. E aos que justificou, Ele também glorificou. Meu irmão, você foi predestinado. No tempo de Deus, o Evangelho vai te alcançar. Tu vai ser chamado. A palavra é para todos, só que o Espírito Santo escolhe a quem vai chamar. Se Ele predestinou, te chamou, Ele vai te justificar. O que é a justificação? É quando nos tornamos justos mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Nós tínhamos condições de pagar a culpa. Jesus paga a culpa por nós, por meio da sua morte. Então, antes condenação, agora justificados. Não por mérito nosso, que nós não temos mérito nenhum, mas por meio do sacrifício de Cristo, Ele nos justifica. Aí, ó, Daniel, tu era um caboclo que me dava trabalho, mas eu te predestinei, no tempo certo eu te chamei, tu foi justificado para aguardar a etapa final da glorificação. Tu não tem mérito nenhum. Tu estava caminhando, ó, para o inferno. E eu te chamei, te justifiquei. E na segunda vinda de Cristo, na glorificação, quando os mortos vão ressuscitar com o corpo transformado, os que estiverem vivos não vão ter esse corpo pecaminoso, vai ter um corpo transformado também, semelhante ao de Jesus Cristo quando ressuscitou. E nós vamos ascender e encontrar Cristo nas nuvens. Vocês sabem como é que é o processo de salvação? É assim. Nós somos livres da culpa quando nós somos justificados. Antes de ser convertido, tu é culpado, merece o inferno. Correto? Beleza. Quando você se converte e aceita Jesus, você é justificado. Ou seja, livre da culpa. E aí, depois que se converte, faz o quê? Cruza os braços, é? Inicia o processo de santificação. Esse processo dura que dia? Quantos dias? 10 dias? 15 dias? Até o último dia de nossas vidas. É um processo incompleto, inacabado, imperfeito. Por quê? Por causa daquela briga, né? Antes, era só a nossa natureza pecaminosa que dominava nós, não era? A gente não era escravo? Quando nós nos convertemos ao novo princípio, que é o Espírito Santo, mas a velha natureza está lá. Só que com o Espírito Santo, a leitura da palavra, os meios de graça, congregar, orar, buscar intimidade com Deus, tu vai mortificando essa velha natureza. Ó. Daqui a acolá o Daniel velho quer surgir. Aí, através do Espírito Santo, dos meios de graça, leitura da palavra, oração, busca de intimidade com Deus, o meu novo princípio no Espírito Santo vai mortificando a velha natureza do Daniel.
Então essa briga vai ser até o último dia de vida. Na hora que você deixa de congregar, deixa de ler a palavra, deixa de orar, deixa de buscar intimidade com Deus, o que é que acontece? A velha natureza, ó, te dá uma rasteira. Aí você dá um deslize. Aí Deus desce a vara. Aí depois o Espírito Santo te ergue. E você continua na caminhada. Porque se o Espírito Santo não for lá, Daniel, moço, levanta, vem cá. Eu mesmo fico prostrado lá. Por si só. Então o processo de santificação é até morrer. Essa luta entre o Espírito e a carne. A diferença é que você não é mais escravo como antes. Porque há um princípio maior dentro de você, que é o Espírito Santo. Porque você passou pelo novo nascimento. Que é o que nós estamos estudando hoje. Mas quando é que nós vamos deixar de pecar, Carlos? Totalmente? Não, agora não vai ter mais pecado, seu Luiz. Na glorificação. Não haverá dor, sofrimento, não vai haver pecado. Vai estar todo mundo lá com o corpo transformado, com Jesus Cristo. De eternidade em eternidade, com Cristo. Então, libertos da culpa quando nós nos convertemos. Libertos do domínio do pecado quando nós estamos no processo de santificação. E só vamos estar libertos da presença do pecado na glorificação. Por enquanto nós estamos nessa etapa aqui da santificação. É o que nós estamos fazendo aqui, ó, nos alimentando da palavra de Deus. Congregando, orando, lendo a palavra. Então, era isso que Jesus queria passar para Nicodemos. Verso 6. Assim, o 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, quem não passar pelo novo nascimento, não vai entrar no reino dos céus. O Espírito Santo, por meio da água, cadê aqui? Que não nascer da água e do Espírito, o Espírito é o Espírito Santo. A água aqui simboliza o quê? É aquele copo d'água que a gente coloca lá na televisão, é que algumas igrejas ensinam a colocar, é? Qual é a água aqui? Simbolizando a palavra de Deus, a palavra que nos lava. O Espírito Santo não fala conosco por meio da palavra? Então, por meio da palavra, o Espírito Santo regenera, renova. Você está aqui, você ouve a pregação te toca, te mexe. Mas só mexeu porque tu ouviu a pregação. Então o Espírito Santo, que não nascer do Espírito e da água, não pode entrar no reino dos céus. Não tem outro caminho, não. O irmão Carlos. Antes eu pensava assim, alguém falava assim que o Espírito Santo cobrava de você. Quando você errava, eu não acreditava. E hoje eu acredito. Que a partir da hora que eu erro, eu sou cobrado. E eu sinto isso. Entendeu? Eu estou sendo cobrado. Pelo Espírito Santo, né? Antes é mentira, mas hoje eu acredito. É o nosso processo de santificação. Por que você é cobrado? Porque tem um princípio maior, além da sua natureza antiga. Então esse princípio maior vai te cobrar. Carlos, não é por aí não, meu irmão. Vem cá. Bora ler aqui a palavra de Deus, vamos congregar. Buscar mais intimidade, ora mais. Lê mais a palavra. Busque mais a Deus. Você está indo para outro caminho. Antes, você só estava por conta da tua natureza pecaminosa. Você era um escravo. Escravo tem vontade? Não.
é dominado. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado. O Espírito Santo conduz os nossos passos, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e esse princípio maior nos direciona e nos guia. A irmã? É uma pergunta, voltar naquele texto de Tito, o texto diz assim, não difame a ninguém, nem sejam altercadores. O que é altercadores? Onde é? Altercadores? Onde é que está aí? Tito 3, 2, verso 2. Vou buscar bem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu estou sem coisa. Tito. Tito 3, só porque aí tem assim, não difame, nem sejam altercadores. 3:12, né? Ah, 2. Deixa eu procurar bem aqui, irmã. Vamos ver agora, irmã. Começa assim, né? Aconselhe que não, né? Ah, sim. São pessoas, aconselho as pessoas que falam mal, né? Aconselha para não falar mal de ninguém. Que sejam calmos e pacíficos. É o mal da língua, né? Pessoa que gosta de ficar falando mal dos outros, causar contenda, discórdia. Ele fala assim, pelo contrário, sejam apaziguadores, sejam pacíficos. Né? Lá em Tiago, fala muito sobre a questão da língua, né? Sim. A gente estava falando assim, o pensamento que você estava falando antes era sobre a questão da justificação, né, da santificação. Aham. E aí me veio de novo o texto de 13, porque quando a gente pensa em santificação, o velho homem, o que é o velho homem? E você já trouxe esse texto antes, né, que éramos nécios, desobedientes, desgarrados, sim. escravos, de toda sorte de paixões, odiosos, odiosos e odiando uns aos outros. Sim. E é bem nossa carne mesmo, né? Aí a gente vai ficando fraco na fé, vai deixando o Espírito Santo não incomodar mais. A primeira coisa que a gente vai fazer é ficar apontando os outros, aí fica com raiva dos outros, e odeia o outro, e começa a ser nécio mesmo, começa a perder o conhecimento das coisas preciosas da palavra, as coisas novas de Deus, né? O Evangelho. Sim. Você vai ficando bem assim mesmo. Você vai deixando o velho homem entrando, você vai ficando desse jeitinho, nesse quadro. Aí eu vi esse texto de cima que estava falando altercadores. Será que é altercadores? Essa é a dúvida. É o Tito 2, né? 2. Isso, é. Então, essa é a velha natureza. Na hora que você começa a se distanciar de Deus, ela surge. Ela ressurge, né? Ressurge. Porque alguns pensam assim, não, eu me converti, beleza, agora está tudo tranquilo, não precisa nem ir para a igreja mais. Não preciso ler a palavra, já estou convertido mesmo. Mas está lá a natureza. Nesse processo de santificação, ela tem que ser mortificada todo dia. No dia que você não ora, que não busca a Deus, você deixa de mortificar a tua antiga natureza. E ela ressurge. Né? Então, por isso que o processo ele é imperfeito. Porque todo dia tu tem que mortificar a tua velha natureza. Através da leitura da palavra, dos meios de graça, congregar, orar.
estudar a palavra de Deus. Todo dia você está mortificando o teu velho homem. No dia que você não faz isso, complica, né? É por isso que até o último dia das nossas vidas, ele é imperfeito, ele é incompleto, ele é inacabado, o processo de santificação. A perfeição vai ser aonde? Lá na glória. Mas enquanto estivermos aqui, a luta, né? Espírito, carne. Carne, espírito. Espírito, carne. E nós temos que nos fortalecer na palavra de Deus. Nós vamos ver, é interessante, irmã, você abordar isso aí, porque nós vimos aqui o que a palavra de Deus nos ensina sobre o novo nascer, né? O novo nascimento, o que é, nós já estudamos aqui, a palavra de Deus, várias referências bíblicas, nos ensinaram que o nascer de novo é você se tornar uma nova criatura mediante a ação do Espírito Santo que te regenera e te renova, por meio da palavra, da pregação do Evangelho. Aí nós vamos buscar, sabe o quê? Vamos ver qual é a postura de quem nasceu de novo? Vamos? Que entra bem na pergunta da irmã. Vinícius, vamos lá, já caminhando para o final. 1 João 2:29. Como é o procedimento de quem nasceu de novo? Olha lá. Sabeis que ele é justo. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Todo aquele que lê a palavra, mas não só lê, guarda, mas que não só lê e guarda, mas que também pratica, é nascido de Deus. 1 João 3:9. Como é que é o novo, quem nasceu de novo? Olha lá, ó. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vive pecando, né? O que é que diz o texto aí? Vamos lá todos juntos? Todo aquele... Ora, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha aí. Está vendo? Tem que praticar a justiça. O que está nele não é semente corruptível, mas é uma semente incorruptível. A pessoa que fala que é crente, que se converteu e vive na mesma prática do pecado de quando ele era escravo, tem alguma coisa aí que não está batendo. Não é, seu Luiz? Tem alguma coisa que não está certo. Porque se realmente ele é nascido de Deus, ele não pode viver pecando. Não é que ele não vá pecar mais, é diferente. Mas ele não vai viver pecando como ele era antes, enquanto era escravo da sua natureza pecaminosa. E o pecado na vida dele agora se torna um acidente, e não algo habitual como antes. Entende? É algo pontual. Quando você permanece no pecado, eles falam que se chama o pecador depravado. Quando nós tem a vergonha do pecado, eles falam que nós somos pecador regenerado. Nós somos pecador, mas somos regenerados. Aquele que não tem vergonha de pecar, ele chama depravado, porque o prazer dele é pecar. Ele peca por prazer. Agora nós não. Para nós, o pecado em nossas vidas é um acidente fatal. Exatamente, seu Luiz. É isso aí. Então, quem é nascido de Deus, ele não pode viver pecando deliberadamente como fazia antes, enquanto ele era escravo do pecado. E se diz que é crente e continua pecando de forma deliberada como antes, tem que... uma coisa não está batendo. 1 João 4:7. Olha lá. Vamos ler todos juntos? Amados, amemo-nos
uns aos outros, porque o amor procede, e todo aquele que ama é nascido e conhece. Aí eu não entendo, Lucas. Uma das evidências de que a pessoa nasceu de novo, ela tem que amar seu irmão. Como pode ter irmão que não ama ao outro? Como pode irmão que odeia o outro? Não bate. Ou ele não nasceu de novo, ou ele é apenas um religioso. Porque, de fato, se ele nasceu de novo, se ele nasceu de Deus, ele demonstra isso amando o seu irmão. Isso é complicado quando se diz no meio da igreja, né? Questão dos relacionamentos, algumas coisas aí por aí trincadas, que estão mal resolvidas. E você diz que nasceu de novo. Quem nasce de novo, ama uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. 1 João 4,8. Eu aprendi isso quando era criança, com a dona Gleisma. A musiquinha. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. O nome era Liga Juvenil, ó, não era nem o CP. Nunca esqueci dessa musiquinha. Entende? E o último versículo, 1 João 5,18. É o 5,18. Isso. Vamos lá todos juntos? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha aí. Tá igual aquela história do povo, né, seu Luiz? Fala assim, eita, rapaz, ó. Eu tô com medo, que diz que aquele fulano ali diz que é macumbeiro e vai fazer uma macumba para mim. Meu irmão, se você é nascido de novo, nascido de Deus, olha lá, ó, o maligno não lhe toca. Entende? Porque é Deus. A Bíblia fala que o maior é o que está em do que aquele que está no mundo. Mas tem crente que pensa de outra forma. Que o que está no mundo é maior do que o que está em nós. Então, meus irmãos, é de fato uma grande lição para nós, né, o que Jesus falou com Nicodemos sobre nascer de novo. A gente tem que ter cuidado em não ser apenas um religioso dentro da igreja, mas de fato ter passado pelo novo nascimento. E se você passou pelo novo nascimento, você vai evidenciar isso lendo a palavra, guardando a palavra e praticando a palavra. Se você nasceu de novo, é nascido de Deus, você vai manifestar isso amando o seu irmão. Se você nasceu de novo, ser nascido de Deus, você não vai viver na prática do pecado. Porque o que há dentro de você é uma semente incorruptível. Está na Bíblia. Porque tem muita gente que tem um rótulo, né? Crente. Mas, na prática, não ama o irmão, vive pecando, não vive a palavra de Deus, mas é crente. Crente. Não. Talvez seja apenas um religioso. Né? Segue direitinho ali o rito. Sem pender para a direita, sem pender para a esquerda. Cumpriu o rito, pronto. Estou tranquilo agora. Né? Igual Nicodemos, né? Pautado ali na lei mosaica, nas tradições judaicas. Só que, ó, nunca tinha nascido de novo.
E eu quero finalizar com João, capítulo 1, do verso 12 ao 14. Vamos ler agora bem forte, para encerrar. Capítulo 1, do verso 12 ao 14. Vamos ler todos juntos, bem forte? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, sobre o verdadeiro significado de nascer de novo. Há uma grande diferença em você ser religioso e você, de fato, ter passado pelo novo nascimento. Amém? Aham. As pessoas conhecem ele, não sei. Na hora que elas falam, ô irmã, ô irmão, o senhor é o crente, né? Por que elas perguntam? Porque não tem o letreiro. Mas o Espírito de Deus mostra para aquela pessoa que a gente é escolhido, é eleito. Não tem para a gente fugir. As pessoas que vêem na gente, né? A gente não sai na rua gritando, eu sou crente. Mas eles veem na gente que você é um servo de Deus. Sim, sim. Você não demonstra que é um nascido de Deus, que passou pelo novo nascimento, falando, né? Apontando assim, ei, eu nasci de novo, sou crente. Não. É o seu dia a dia, é o seu testemunho, é o seu comportamento lá no trabalho, é o que você fala, é o que você age, é o que você pensa. Como é que é o Daniel lá no quartel? Lá, todo mundo sabe que o Daniel é crente? O Daniel dá testemunho lá? Como é que é o Daniel na casa, com a família? Né? Como é que é o Daniel com os vizinhos? Não preciso ficar falando. O meu testemunho por si só fala. Né? Porque, e a palavra de Deus fala que a gente conhece a árvore pelo quê? Pronto. Não precisa nem comentar mais nada, né?